Olá, pessoal, boa noite a todos e a todas. Hoje eu vou conversar com o Stefan Ketzer. Nós vamos falar sobre Shakespeare, psicanálise e a invenção do humano. Oi, Adriana! Seja bem-vinda. Vamos aguardar agora o Stefan, daqui a pouquinho ele já está aparecendo aqui. Vou convidar aqui o Stefan. Eu primeiro, assim, em primeiro lugar, quero te agradecer muito, assim, porque tu enriquece muito, né, com o teu conhecimento, com a tua experiência e vai ser, tenho certeza, uma experiência muito boa, assim, de trocas, né? Mas mais eu tô aqui para te escutar, para tu nos apresentar aqui o Shakespeare pra gente, né? E então, assim, eu vou também pedir para que tu te apresente, né, pro pessoal e que nos conte um Sim, pouquinho perfeito. quem és tu? Bom, eu fico muito feliz pelo convite, Liege, porque aquela live de expansão eu gostei muito, muito mesmo. Foi muito bom ter podido trocar com vocês, né? Contigo e com a Anne, né? Foi muito Então, bom mesmo. foi muito bom. Realmente marcou. Então, eu me chamo Estevam, eu sou psicólogo clínico aqui em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Tem uma atividade de escrita bem acentuada e de leitura. Gosto muito de ler os clássicos, né, da literatura. Sou doutor em letras pela PUC também. Fiz estágio em filosofia lá na Universidade de Estrasburgo no ano de 2015. E estou fazendo agora, terminando meu pós-doutorado em letras na Universidade Federal de Minas Gerais, com a professora Lisley Nascimento, né? Bacana. Então, são algumas das coisas que me tocam, né? Uma delas é a psicanálise, que sempre me acompanha há muitos anos. A outra é Shakespeare, poesia, pensamento, né? A poesia do pensamento, talvez, essa forma que a gente vai conversar hoje um pouquinho, né? Pode ser interessante para alguns aqui, que talvez depois vocês comentem, pessoal, o que vocês já leram, já ouviram falar, se conhecem, se não conhecem, se tem curiosidade, se não tem, sobre William Shakespeare, esse Fica um autor. convite, né, Estevam, para o pessoal também, né, participar aí, né, interagir com a gente, contigo e trazendo, porque né, eu acho que é interessante pensar, né, que é um poeta, um escritor, e eu acho que vai trazer algumas curiosidades, a gente vai poder falar e linkar com a psicanálise, né, tanto é que a gente pensou o título Psicanálise, Shakespeare, Psicanálise e a Invenção do Humano, né? Da Invenção do Então, Humano, acho que né? a gente é a invenção do humano. Que isso, né? Qual é essa provocação? Conta aí pra gente, né, Estevam? Vamos lá. Que isso dá para ir associando assim Pois com é, esse autor tão vamos pensar um importante? pouco, né? Será que o ser humano já nasceu pronto, né? Ou ele não pode ter sido inventado também? Olha só, meu irmão tá aí, ó. Que bom te ver, Gabi. Ah, seja Saudades de bem-vindo. você. Gabriel tá lá em BH também. Saudades do meu irmão. Mas a pergunta que eu faço é: será que o ser humano já nasceu pronto? Ou ele também pode ter sido sonhado em algum momento da história, sonhado por algum um ser com uma espécie de caneta que desenhou as coisas e queria que a gente fosse lendo as páginas da existência também um pouco para tentar entender qual é o caminho que a gente tem aqui nesse mundinho. E ao a gente se perguntar sobre isso, logicamente que nós não vamos chegar a uma resposta fácil, uma resposta simples, né? Talvez nem chegamos nessa resposta. Isso é um pouco o que a tragédia e a comédia propõem para a gente pensar, né? A tragédia
foi uma forma mimética, portanto, de representação das coisas vistas para um desenvolvimento de um prazer estético que surgiu lá na Grécia, principalmente com o Sófocles e com Ésquilo, né? Que são os autores clássicos desse estilo de narrativa, de contação de uma história, que é a tragédia. É um estilo que você utiliza versificação, versos, portanto, da poesia, e através desses versos você tem atores que interpretarão esses versos, né? Com determinadas características que cada ator vai cumprir no texto, na mímese, né? Então, falar de teatro é falar de uma coisa, de um elemento estético muito importante para o ser humano, que acompanha o ser humano há muito tempo, né? Então, os gregos achavam, por exemplo, que eles começam a fazer teatro dessa forma que a gente conhece lá no século V a.C., como uma espécie de ritual também, né? Substituindo rituais antigos para começar um novo ritual, diferente daquele que tinha, né? Daí o Nietzsche propõe, né, que no Nascimento da Tragédia, que o teatro grego era apolíneo, ao contrário do que vinha antes do apolíneo, que era o dionisíaco, né, que era uma forma das pessoas se conectarem mais através dos rituais. Então ele é uma espécie de... é um ritual, mas o que nós vamos... a forma como nós trabalharemos ele é mais simbólica do que propriamente uma forma sacrificial, que era a forma que os antigos gregos tinham, né? Que era por sacrifícios de animais, você realizar, chegar num sentimento, vamos dizer assim, né? Uma expressão coletiva de um sentimento, que individualmente as pessoas botavam para fora aquilo ali, né? E o teatro grego ele começa a mostrar que sim, as pessoas botam para fora, elas fazem aquilo que Aristóteles chamou de catarsis, elas colocam emoções para fora, e ao fazer isso... Eu estava aqui pensando, né, justamente na catarse, no expurgar, colocar, né, isso para fora, assim, na catarse. Pensei na psicanálise lá no Freud, isso. Lá no início. Vamos poder falar bastante dela no decorrer da nossa conversa, porque, para quem nunca ouviu falar, eu estou falando um pouquinho da gênese da coisa, né? Como é que a coisa se expressou. Porque falar de Shakespeare é falar disso também, porque o Shakespeare ele vai chegar num momento determinado na Inglaterra, ali, na Inglaterra vitoriana, né? Ele pega a transição de reinados, né? Do fim da Rainha Elizabeth e o começo do James I, do Jaime I, né? Que é uma transição bem maluca. Eu vou falar um pouco dessa transição que acontece ali na Inglaterra, com a reforma anglicana que eles criam, que o rei Henrique VIII cria, né? Inclusive, é uma reforma bem diferente, porque o Henrique VIII foi muito conhecido por ter bagunçado muito a Inglaterra, né? Ele teve muitas esposas. Ele cria uma reforma em substituição à Igreja Católica, uma igreja nova. Ele cria uma nova seita, né? É assim que a gente vê a reforma anglicana, né? Com duas divisões, uma pró-reforma alemã e uma outra mais favorável ao catolicismo, né? E para poder se separar. Ele faz isso para poder se separar, inicialmente da Catarina de Aragão, e depois para ter um relacionamento com a Ana Bolena, né? A Catarina de Aragão, que por sua vez já tinha sido esposa do pai dele.
que faleceu, e depois ele casa com ela. Então o Henrique VIII ele queria muito poder, e de fato é um rei que fará de tudo para o poder. Só que, agora eu vou falar uma coisa bem interessante, pessoal, que está contida um pouco nessas histórias aqui do Johann Huizinga, né, o Outono da Idade Média. O poder, pessoal, fez com que os reis da Europa fizessem conchavos, fizessem alianças com outros reis, ou rainhas, ou princesas de outros lugares. E também esses mesmos reis também faziam, matavam pessoas da sua própria família, né? Por exemplo, o que acontece com Henrique VIII, né, que mata duas das suas esposas, né? E ele o fez para manter o poder, né? Então, essa ambição pelo poder é algo que corrompe a Inglaterra, é visto por Shakespeare assim, como uma forma de corrupção, e Shakespeare é uma espécie de antídoto com o seu teatro, né? Um antídoto rejuvenescedor, um antídoto artístico rejuvenescedor, e agora eu falarei um pouco mais do Shakespeare, né? Propriamente dito, que nasce em 1564, ali naquela cidade de Stratford-upon-Avon, que é pertinho de Londres, ao sul de Londres, né? E ele é filho de um político, ao que tudo indica, um vereador desta cidade, né? Que também era fabricante de luvas. Mas o Shakespeare, ele, desde muito pequeno, ele recebe uma educação melhor, uma educação muito boa, uma educação típica da classe média daquela época. E ele se interessa por poesia, né? E daí que ele escreve os 154 sonetos que nós temos nas obras completas dele, né? Os sonetos são muito bonitos, há sonetos lindos, maravilhosos, né? Recomendo vocês verem. Eu tenho uma ediçãozinha de alguns sonetos de amor do Shakespeare, são muito bonitos. Ah, bacana. Né? Depois a gente pode colocar na descrição da live, né, Estevão, algumas referências assim também para o pessoal, né, que tu vai citando aqui. Ó, lerei para vocês o soneto 22, dos sonetos 154, o número 22, ó. Olha que bonito, ó. Que é a tradução do Ivo Barroso, pessoal, que foi da Academia Brasileira de Letras, então é uma tradução muito boa, também traduziu o Charles Baudelaire, Os Filhos do Mal, né? Ó, lerei para vocês o soneto 22, ó. O espelho não me prova que envelheço, enquanto andares par com a mocidade, mas se de rugas vir teu rosto impresso, já sei que a morte a minha vida invade, pois toda essa beleza que tiveste vem de meu coração, que é teu espelho, o meu vive em teu peito, e o teu me deste. Por isso, como posso ser mais velho, portanto, amor, tenhas de ti cuidado, que eu, não por mim, antes por ti terei, levar teu coração tão desvelado. Qual ama aguarda o doce infante, eu hei, e nem penses em volta, morto o meu, pois para sempre é que me deste o teu. Né? Ah, que lindo! Então é bonito mesmo, é lindo, é maravilhoso, né? E de fato, pessoal, isso é muito, muito importante falar. A língua inglesa nasce na poesia, né? Ela nasce com os poemas. Ela se desenvolve plenamente, com muita força no teatro, né? Mas ela começa com a língua inglesa, ela realmente vai ganhando um espaço único com a poesia. Shakespeare é um desses poetas muito importantes que vai ganhando espaço, e eles vão se dando conta, os ingleses ali de Londres, né, principalmente, que o teatro chama as pessoas, né? O teatro vai chamando, mas o teatro não é esse que o Shakespeare criou, tá?
histórias bíblicas. Eles começaram com teatros mambembes, com carrocinhas que as pessoas iam de vila em vila fazendo teatrinho. Itinerantes, assim. Né? Pegavam histórias bíblicas e começavam a interpretar. Aí chegou a igreja e disse, peraí, é história bíblica, então não pode ser na rua, tem que ser dentro da igreja. Né? Então, as histórias bíblicas começam a ser encenadas em um local, dentro da igreja. Né? Depois tinha missa, tinha outras coisas. Né? As igrejas elas eram um pouco diferentes, como elas são hoje também. Né? E aí, com o tempo, uma companhia lá resolveu, vamos fazer um teatro. Vamos fazer um teatro. Né? Que é essa companhia que o Shakespeare ingressou. Deixa eu ver o nome da companhia agora. Lord Chamberlain's Men Company. Né? Ele foi ator, né? O Shakespeare foi ator. Foi ator também. Também, né? Foi ator também. Ele foi ator, diretor, dramaturgo, escrevia e dirigia as peças e também era sócio dessa companhia aqui. Né? E por que ela tem esse nome Lord Chamberlain's Men? Né? Homens do Lord Chamberlain. Né? Porque como o teatro era uma atividade muito sem guildas, que não participava de nenhuma guilda, né? Que eram os comitês de trabalho que tinham, né, de sapateiros, padeiros, né? Então eles tiveram que se unir com um nobre apoiando. Então tinham nobres que davam dinheiro para eles construírem teatro e encenarem peças, né? E às vezes até algumas peças eram para esses nobres, né, em homenagem a eles. Né? Então foi assim que o teatro começa a se desenvolver num palco, num espaço próprio, que a gente hoje entende como os teatros que a gente tem aqui, né? Enfim. Então, quer dizer, isso vai dando... Fiquei pensando agora dentro da invenção do humano, a invenção do teatro, né? Talvez como foi nascendo e sendo inventado o teatro de alguma forma. Estou fazendo uma provocação aqui, Estevam. Claro, está dentro disso, né? Está dentro disso, está tendo uma dimensão privada de acontecimentos que a interpretação das pessoas dos textos está revelando outras coisas além dos textos, né? Está revelando algo que depois eu queria comentar um pouco mais, que o Harold Bloom vai chamar de a personalidade. Né? Não é apenas um personagem que está sendo ingesta ali. Né? A tese do Harold Bloom é esta. Não é apenas um personagem, é uma personalidade. Mas espera aí, você não nasce com a personalidade? Né? Para essa ideia do Bloom, não. Nós não nascemos. Nós vamos desenvolvê-la. E quem é o grande criador disso é o Shakespeare. Né? E isso é muito interessante, pessoal, que quando a gente fala de arte, a gente tem uma impressão meio de ovo ou galinha. A gente não sabe bem se a arte é que está criando, né, uma coisa que já existe, ou ela está dando uma nova natureza para aquilo. Né? Então, quando nós tentamos reproduzir um fenômeno da vida pela arte, nós estamos, em alguma medida, dando nova vida para isso. Né? Tem uma, né, a arte imita a vida ou a vida imita a arte? Né? O que... Essa é a pergunta, né? É a pergunta. Né? A opinião do Harold Bloom é que o Shakespeare criou a modernidade. Ele é um dos que criaram a modernidade. Né? Para vocês saberem um pouco assim, de história, acho que hoje a aula vai ser meio uma mistura de várias coisas, psicanálise, história, teatro, né? Porque é um período complicado esse período do Shakespeare, é um período muito complicado. É uma transição. O Renascimento... Denise que me emprestou o livro aqui do Shakespeare. Ó. Bacana. Legal. Oi, Denise, seja bem-vinda. Denise Sapper. Bacana. Então, é um período complicado esse período que o
que o Shakespeare, que nós estamos abordando aqui nessa conversa, né? Porque você tem uma transição muito diferente na história da humanidade, que é do mundo medievo para o mundo moderno, né? Então, se eu perguntar para alguém aqui, quando é que começa a modernidade, muitos vão dizer, quando caiu Constantinopla, 1453, pelos turcos otomanos, né? Só que não foi bem isso, né? Não foi bem isso. Você tem vários momentos que mostram que a Idade Média estava dando problema, né? Em que sentido problema? Você teve peste negra no século XIV, você teve o excedente populacional na Europa. Então essa coisa de querer viajar, sair de lá e ir para um outro lugar começa a incomodá-los bastante, né? As feiras começam a aparecer em maior quantidade, então precisamos de metais, precisamos de ouro. Então eles vão fazer a viagem, o Cristóvão Colombo vai fazer a viagem para as Antilhas, né? As descobertas marítimas, né? Isso, 1492. Isso é muito importante, né? Muito importante, porque sem isso, né, os limites do mundo continuariam estreitos. E isso é muito importante também no sentido psicológico da gente, né? A gente caminha e se a gente não vê o horizonte, a gente acha que terminou, acabou. A mente humana era assim, né? Ela ainda é assim, né? Que bacana essa imagem que tu fizeste. Né? Porque pensando, me vem imediatamente a ideia do bioma de expansão, assim, né? Mental, e que a gente vai expandindo, né? Expandindo essas descobertas, assim, né? Navegando por mares incertos, acho que é bem isso aqui dessas navegações, né, Estevam? O aparelho do Bion, que é como o nosso cérebro comporta pensamento, e o nosso pensamento comporta cérebro, né? Vai criar cérebro também lá pro Cristóvão Colombo, era o navio deles. Era o aparelho que levaria eles para um local até então impossível, né? Ou não possível por aquele lado. Eles queriam ir pelo sul, né? E o Cristóvão Colombo disse, não, vamos para o oeste, que nós chegamos lá, né? Então, mas já teve gente que chegou antes. Sim, já teve gente que chegou antes. Mas o empreendimento mesmo, né, realmente foi dos espanhóis e dos portugueses, esse empreendimento marítimo, né? Que é o que fez com que essas duas nações elas tivessem uma organização tão boa que foram chamadas de Estado. É Estado agora, né? Não é mais apenas um reinado. É um reino, mas é um reino muito organizado. Muito organizado, por isso que se chamam de Estado moderno, né? Tem várias características aqui, eu não vou ficar, né, secando todas as características do Estado moderno, tá? Um monte de coisa, senão vai ficar chata a live. Mas eu acho que talvez tenha mais elementos para a gente fazer outra, né, Estevam? Talvez a gente esteja aqui. Já fica aqui o convite para a próxima, gente. E a outra característica que essa eu acho que é bem importante citar, e essa é muito moderna, pessoal, é a liberdade de leitura de um texto, né? Então, chegou lá em 1517 o Martin Lutero, e disse que um dos pilares do protestantismo era solo escritura, só a escritura, né? Isso quer dizer, a autoridade é o que está escrito, né? E como se interpreta? Isso aí ficou meio vago. Não tem mais um liame de interpretação do texto. Isso é tão forte, pessoal, que começa com a Bíblia, mas isso aí foi se expandindo para várias formas de leitura, como as pessoas devem ou não ler, se elas podem ou não ler uma coisa, né? Então, essa ideia de liberdade de interpretação é muito forte no luteranismo, né? E foi uma coisa que depois foi um dos problemas ali que dá com o catolicismo. O catolicismo dizer, não, a tradição não é a leitura da pessoa, que ela faz individualmente. A tradição ela vem de outros lugares, né? Ela é mais antiga. Enfim, esse aí é o caldo
do que está acontecendo ali, que vai desembocar no século XVI, que é o século que vai ter esse rei aí estrambelhado, o rei Henrique VIII, né? Estrambelhado porque ele era um cara bem emotivo mesmo, ele matou 2 esposas, casava com várias, ele gostava de sexo, gostava de prazeres materiais, assim, né? Comia muito, era obeso, era um rei obeso, ele morreu com 49 anos, ele morreu muito novo, né? Perdão, 52 anos. Morreu com 52 anos, morreu muito novo porque ele era... Muitos, ele tinha, os excessos, os por transbordamentos excesso, ali, né? por excesso. E, e, e o Shakespeare, ele vive um momento que o catolicismo é proibido dentro da Inglaterra. Só podia ter a religião anglicana, né? E isso aí é uma coisa bem interessante, porque a gente pensa, são poucas diferenças, não, são muitas diferenças. Shakespeare era um homem de fé, Estevão? A gente não tem muita informação sobre isso, mas a gente sabe que a mãe dele era católica, que a gente sabe que o pai dele não fez juramento ao rei inglês, que os filhos dele tinham nomes muito interessantes. Uma filha chama-se Judite, que é um livro do Antigo Testamento, mas é um livro católico, que foi colocado na Bíblia católica e foi tirado na Bíblia protestante esse livro. Martim Lutero não botou esse livro. Então tem várias... Ele casou numa igreja católica, então tem várias coisas com que... Anne Hathaway, Anne Hathaway, isso, Anne Hathaway, que era católica também. Então tem vários pontos meio curiosos na história de vida do Shakespeare, que desembocam um pouco também nas peças, que eu acho que é o quente da nossa conversa hoje, né? Porque eu posso dizer que ele é católico, mas não influenciou a obra. Não, mas tem coisas que influenciaram a obra sim. Tem várias coisas, né? Uma delas, que eu já posso adiantar um pouquinho aqui para vocês, e que é talvez o ponto, um dos pontos nevrálgicos da obra do Shakespeare, né? Ele tem vários pontos nevrálgicos, não vou poder falar de todos, tá, pessoal? Porque é muita coisa, tá? Muita coisa. Mas... a gente só aqui tá puxando um fiozinho, né, Estevão? É só... Mas eu nem sei todos também, eu sei alguns, porque eu não li todos os intérpretes, estou falando de alguns hoje. Hoje eu vou falar do Bloom, do Chesterton, vou falar um pouquinho dele, da Bárbara Leodora também, que são intérpretes famosos, do Samuel Johnson, que é um intérprete importante também. É ele que aponta mais essas referências religiosas na obra do Shakespeare, né? Inclusive, é o Samuel Johnson que aponta. Mas a obra Hamlet, que essa aí é talvez a mais celebrada hoje em dia, né? Ela tem um ponto muito interessante, né? E aí é legal falar de personalidade e de política juntos, porque é um pouco esse o X da questão nessa peça. Em todas as peças tem isso, todas, mas essa aí tem uma coisa bem interessante, né? Morre o pai de Hamlet, né? O pai de Hamlet é representado na peça, para quem não sabe, como um cavaleiro medieval, né? E ele está dizendo, olha, o seu tio me matou e casou com a minha esposa, sua mãe, né? Então ele está mostrando aí uma intriga de reis, uma intriga de 2 reis, o pai e o tio. Só que o tio faz coisas meio modernas, né? Ele casa com a mãe do Shakespeare 2 meses depois que morre o pai dele, né? Ele faz festas o tempo todo no palácio. Então, ele não está muito preocupado com a política da Dinamarca, ali no caso, que é o país que ele elegeu para que fosse o país dele, né? E o pensamento desse rei aí, o Cláudio, se não me engano, que é o rei do tio do Shakespeare, né? Do Hamlet, né? É interessante, né? Shakespeare e Hamlet. Quem é esse, né? É quem, né? Quem é quem? Quem fez quem, né? Quem fez Porque quem? sem Hamlet, talvez o Shakespeare não fosse o Shakespeare, sem o Shakespeare também, o Hamlet também não seria. Não. Né? Esse é um questionamento muito legal do Maurice Blanchot, naquele livro dele, O Livro por Vir, é um livro espetacular que o Bion leu bastante também, né? Então,
porque é um pouco a grande questão da modernidade, né? Não só da modernidade, mas da literatura de modo geral. Quem fez quem? Quem fez quem? Quem fez quem? Mas é que acontece, olha só que legal. O Hamlet é um personagem enlutado, né? Porque morreu o pai dele. Ele está triste, mas ele não está só triste. Ele tem algo que naquela época era muito forte, que é a melancolia. E tem um elemento melancólico. Para quem não sabe, a melancolia é uma depressão meio psicótica, tá? Se a gente pudesse chamar assim, é uma tristeza que faz eu ver coisas que talvez eu não veria num estado mais saudável de consciência, assim, né? Estado mais, eu vou botar bem entre aspas, tá? Normal, tá? Por que eu vou dizer que é normal? Porque o que ele está vendo ali, o Hamlet, na sua sensibilidade, devido à morte do pai dele, é que o reino está se destruindo. O reino, que ele é príncipe herdeiro, está se destruindo pela mão de um homem inconsequente, que botou pessoas inconsequentes em cargos de confiança, em que botou falsos amigos dele em cargos de confiança dentro do reinado da Dinamarca, e que talvez a pior de todas as coisas, casou com a mãe dele, né? Tirou a mãe dele, né? Do próprio Hamlet, né? E então, depois a gente vai entrar aí, né? Vamos. Freud com essa... Vamos entrar até porque tem um outro autor que eu queria falar, que é o Chesterton, que contrapõe a ideia do Hamlet, depois com o Macbeth, né? Que é importante falar disso, a ideia do Chesterton é bem importante, né? Então, como é que ele faz isso, né? O Hamlet. E por que essa obra acabou nos chamando tanta atenção, né? Eu até te falei em outra oportunidade, né? Tem uma frase ali que ela é muito emblemática da obra. Tem várias frases emblemáticas dessa obra, né? Mas tem uma que é muito emblemática logo no começo ali, no final do ato 1, né? Na cena 5, é uma das últimas frases, que é "The time is out of joint", né? O tempo está fora do eixo. E é muito, pessoal, essa sensação que o homem renascentista está tendo, né? Quer dizer que antigamente, só para vocês saberem, tá? Os vencidos em batalhas, eles eram homenageados, né? Vinha lá uma pessoa e homenageava a pessoa que foi vencida. Você foi um grande cavaleiro. Você vai morrer, mas você foi um grande cavaleiro. Você lutou como um grande guerreiro, né? Então, você tinha uma ordem para avançar os seus exércitos, né? As coisas tinham uma organização espacial e temporal muito bem definida. E as pessoas acreditavam que isso era bom. Elas acreditavam que isso era virtuoso, que ser um bom guerreiro em batalha era cumprir essas regras em batalha, né? Mesmo que algumas batalhas tivessem muitas mortes, né? Um dia você poderia ser contado como um grande guerreiro nessas histórias. Um bardo, assim como Shakespeare era considerado um bardo, né? Um contador de músicas, de histórias, né? Por via da música, né? Um dia você pode ter a glória, ser um herói, né? E ser contado numa história como um grande guerreiro, né? E você tem grandes nomes de cavaleiros que foram famosos nessas épocas aí, nessa época, né? Tanto da Idade Média quanto no comecinho da Idade Moderna. Então, essa figura do pai com um elmo levantado, né? Um elmo é uma viseira de cavaleiro, é uma capacete de cavaleiro, né? Ela é muito importante, pessoal. Não é uma figura feita só de bonito ali. Não. Ela tem dentro dela o espírito medievo. Ela tem a ética, né? Quer dizer, as virtudes também. E ele está falando justamente de uma traição. Que o irmão dele o traiu. Que era, infelizmente, um costume terrível que os reinados tinham pelo poder. Que era esse jogo de poder o tempo todo, né? No Macbeth, por exemplo, o
o Macbeth mata o irmão dele, né? E logo no começo, se não me engano, no primeiro ou no segundo ato, ele mata o irmão dele. Primeiro, segundo, acho que é ato mesmo. Acho que é no primeiro ato mesmo que ele mata o irmão dele, né? Por quê? Porque o Macbeth ele quer o poder, mas ele é uma pessoa virtuosa, ele é uma pessoa boa, ele tem um bom princípio que o rege e que as pessoas o conhecem por esses bons princípios. Sim, mas ali o Hamlet está mostrando como essa ambição corrompe uma grande pessoa. Mesmo uma grande pessoa pode ser corrompida. Né? Então isso é muito interessante também pelo aspecto psicológico. Né? Olha, ser um grande homem também não é garantia de que você não vai se corromper. Né? A ganância. A ganância. Né? E aí o que eu queria falar com o Chesterton, né? Que é um autor que morreu em 38, ele morreu perto do Freud. O Freud morreu em 39, ele morreu em 38, o Chesterton, né? Que é um autor inglês bem importante, que ele escreveu aquele livro famoso, O Homem que Era Terça-feira. Tem vários contos, ele é um crítico literário também, é um intelectual da época, né? Ele vai dizer, olha, o Macbeth é o melhor exemplo do que o Shakespeare está querendo dizer, na visão dele. Né? Por quê? Porque lá no Édipo, na peça do Édipo, o Édipo não sabia que estava naquela trama, né, de ter matado o pai e casado com a mãe. Ele não sabia. Ele não sabia, ele não tinha essa consciência, não tinha consciência. Não. Agora o Macbeth... Sabia, então será que ele casou com a mãe ou será que ele matou o pai? Será que se ele não tinha consciência, Estevam? Se ele não tinha... Boa pergunta. E isso, Chesterton está nos dizendo, esse é o melhor exemplo da peça antiga. Né? Ele não tem consciência, ele não sabe se ele fez. Ele pode ter feito e pode não ter feito, mas ele não tem consciência. O Macbeth tem. O Macbeth sabe cada crime que ele fez. Então, para a visão do Chesterton, né, o que é muito interessante nesse aspecto, né, é muito mais importante quando a gente está lendo uma peça dessas, né, a gente entender a visão que ele está querendo dar para o personagem. Né? É um personagem consciente dos seus pecados, consciente dos seus crimes, e que o faz com gosto. Ele não, diferente do Édipo, que não fez com gosto, com amor, com prazer. Você entende? Essa dimensão... Tem uma diferença. Tem profunda. Profunda diferença. Profundíssima. Diferença. Né? Interessante pensar. É interessantíssimo. Interessantíssimo, né? E essa dimensão que o Chesterton está nos trazendo, né, de consciência plena, é só daí que dessa consciência de que você fez aquilo, você matou, você foi atrás do poder, é que você vai começar de fato a remissão do seu pecado. Vamos dizer assim, né? Você vai começar um entendimento do que aconteceu, de fato, né? Porque se você não tem essa consciência, né, como tu vai reparar de alguma forma aqui, não que... Eu te dizer que existe não é suficiente. Não é. Né? Bionianamente falando, não tem como você perceber aquilo. Né? Não tem. Não tem aparelho que perceba. Não. Né? Então, essa dimensão é muito interessante que o Chesterton traz. Né? Que ela é diferente do Freud. Depois nós vamos poder discutir um pouquinho essa dimensão do Freud também. Né? Mas, Estevam, acho que é interessante falar que o Freud pensou antes de usar o Édipo, o mito de Édipo, para exemplificar, né, toda a teoria da sexualidade e trazer. Ele pensou em Hamlet.
Mas por que que ele Sim, não usou pessoal. o Hamlet? Quem sabe contar, porque é interessante isso, assim, né? Vou contar. Isso é muito interessante, pessoal, né? Olha só que legal. Então, no dia. Que dia que é? 15 de outubro de 1897, o Freud manda uma carta para o William Fliess. William Fliess. Deixa eu pegar a cartinha. Para quem não conhece, essas cartas aí, elas quase foram queimadas, né? É a carta 71, acredito. É a carta 71. 71, a Isso. gente... 71. Uhum. 71, isso. As cartas aí não foram queimadas porque a esposa do Fliess guardou todas, mas o Freud queimou todas as cartas do Fliess, né? Então a gente não tem carta do Fliess, só temos carta do Freud. E essa aqui é a carta 71 do espólio de todas as cartas que foram enviadas para o Freud, né? Que o Freud enviou para o Fliess, né? Que foi o amigo que ele construiu a psicanálise, né? Então, e aqui é 1897. Então, a coisa está realmente ingesta, está em ebulição, né? Então, aqui ele vai falar uma coisa muito interessante, ó. Verifiquei também, no meu caso, a paixão pela mãe e o ciúme pelo pai. Agora considero isso como um evento universal do início da infância, mesmo que não tão precoce como nas crianças que se tornaram histéricas. Algo parecido com o que acontece com o romance da filiação na paranoia. Heróis fundadores de religiões. Sendo assim, podemos entender a força avassaladora do rei Édipo, apesar de todas as objeções levantadas pela razão contra a sua pressuposição de destino, e podemos entender por que os dramas do destino posteriores estavam fadados a fracassar lamentavelmente. Nossos sentimentos opõem-se a qualquer compulsão arbitrária e individual do destino, tal como é pressuposto em Die Anfrau, de Grisparza. Não conheço esse autor aqui. Mas a lenda grega capta uma compulsão que toda pessoa reconhece, porque sente sua presença dentro de si mesma. Aí eu passo para o próximo parágrafo. Passou-me pela cabeça uma rápida ideia no sentido de saber se a mesma coisa não estaria também no fundo do Hamlet. Não estou pensando na intenção consciente de Shakespeare, mas acredito antes que algum evento real tenha instigado o poeta à sua representação, no sentido de que o inconsciente de Shakespeare compreendeu o inconsciente de seu herói. Como é que o histérico Hamlet consegue justificar suas palavras? Assim a consciência nos torna a todos covardes. Como é que ele consegue explicar sua hesitação em vingar o pai assassinado através do seu tio? Ele, o mesmo que, sem nenhum escrúpulo, envia à morte seus cortesãos e, efetivamente, se precipita ao matar Laertes. Né? Laertes é o filho do como é que se diz? O homem do conselheiro do rei. É o filho do conselheiro do rei. Né? Que soube que ele matou o pai dele e ele quer matar o Hamlet na história. Né? De outro modo, poderia ele justificar-se melhor do que mediante o tormento de que padece com a obscura lembrança de que ele próprio planejou perpetuar a mesma ação contra seu pai por causa da paixão pela mãe? A se tratar cada homem segundo o seu merecimento, quem escapará do açoite? Sua consciência moral é seu sentimento inconsciente de culpa. Olha que interessante essa frase do Freud. E não será seu afastamento sexual, na conversa com Ofélia, tipicamente histérico, e sua rejeição do instinto, que visa procriar filhos, e por fim, que dizer de ele ter transferido a ação de seu pai para o de Ofélia? E não faz ele descer sobre si, no final,
de modo tão evidente como os meus pacientes histéricos o castigo, sofrendo o mesmo destino do pai, ao ser envenenado pelo mesmo rival, né? Para quem não sabe a história, o Hamlet é envenenado também pelo Claudius, né? Na história. Então ele acaba, a historinha do Hamlet, ela acaba levando ao mesmo destino que o pai dele tinha sido levado, né? Isso é muito forte, muito importante, né? Como as histórias familiares, né, são tão fortes na tragédia, e aqui eu quero depois falar de uma família muito importante que o Shakespeare vai se basear para escrever o Rei Lear, né? Mas isso é tão forte que a gente repete as histórias dos nossos pais, né? Como pode? Como pode essa transgeracionalidade, né, nos levar a fazer coisas que nossos pais fazíamos e que nós acreditamos justamente que estamos fugindo desses mesmos problemas, né? Esse é um belo paradoxo, é um excelente paradoxo, né? E é um paradoxo profundamente psicológico, né? Notem, né? Por quê? Porque nos leva a ter de pensar, nos leva a ter de pensar. Uma coisa que o Shakespeare se baseia muito, ele gosta muito, é sobre essa figura da arrogância que esses déspotas aqui, esses líderes, reis têm, né? Eles são arrogantes. Eles acham que sabem, né? E o Bion tem um texto muito bom mesmo, muito bom, que é justamente sobre a arrogância. Exatamente, né? Em que ele vai falar que... Tá, no Second Thoughts, dá para colocar até esse texto. Bote, Second Thoughts. Ele está ali em cima, ali na minha estante. E o que ele vai dizer? Olha, qual foi o crime de Édipo? Né? Nós pensaremos aqui, foi ter casado com a mãe e matado o pai, né? E o Bion vai levantar uma suspeita sobre isso, uma suspeita bem inglesa, tipicamente shakespeariana. Será que não foi a arrogância o crime de Édipo? Né? Querer saber quem qualquer preço. Sou, a qualquer preço. A preço de sua própria lucidez. Uhum. Né? E se não cega, podemos, né? Ele se cega. Quando né? a verdade... Ele encontra a verdade. É um paradoxo também. E isso vai muito ao encontro também daquele texto do Platão, que está na República, livro 7, chamado A Caverna. Né? Uhum. Nós assim o chamamos, o livro chama-se livro 7, né? Quando se encontra a verdade, se fica meio cego por ela. Ela nos Quando cega. sai da caverna, né, o sol, a luz do sol é a verdade. Ela é a verdade. É lindo. Profundamente bonito. Quando nós encontramos uma cena na nossa história, né, que ela é perplexa, que nós acreditávamos que ela não poderia existir, a nossa primeira reação é dizer não. Não! Né? Dificilmente, para muitos tipos de pessoas, né? Não. Né? Depois a gente vai vendo que aquilo ali começa, de certa forma, a arrefecer, né? E vai participando da nossa vida depois de um certo tempo. Né? Mas é muito comum para muitos a rejeição, né? O não. Né? Não aceito aquilo, isso não pode ter acontecido. Não é isso, a negativa. Né? O Freud tem um texto chamado A Negativa, né? Porque é na negativa que também tem um estado depressivo muito interessante, né? Um estado depressivo nosso, né? Não é para mexer, não é para... Isso não aconteceu, né? Melhor que as coisas permaneçam num estado como o estado, que já aconteceu, né? O estado passado, né? E olha como isso é interessante
agora politicamente na peça do Shakespeare, né? O Estado moderno. Quer dizer, o Estado, ele também é algo que em algum momento da história humana nós consentimos que poderia ser do jeito que é e autorizamos que assim o fosse, né? E é muito interessante que no tempo de Freud, né, o tempo das revoluções, o tempo da Revolução Francesa, por exemplo, se estejam implementando estados em locais que antes eram monarquias, eram reinados, né? Quase ainda medievais em muitos lugares, né? Ou tentando fazer um retorno a uma ostentação da Idade Média, né? Por exemplo, a Áustria-Hungria ela era monarquista até 1917, né? E eu digo isso por quê? Porque também em nós existe uma certa ideia de que o passado foi bom, foi idílico, foi melhor, né? Podemos restaurá-lo, conseguiremos, não sabemos, devemos, né? A gente também se questiona muito sobre isso na nossa vida, né? Não é só uma coisa... as histórias são prepassadas, no passado era melhor, né? A gente ouve muito isso, né? E isso é um ponto interessante de questionamento, porque as peças do Shakespeare, não é que elas digam que o passado é melhor, elas não falam disso. Elas mostram que o presente tem questões que são absolutamente importantes de serem questionadas, né? Muito importantes de serem questionadas. O presente, ele nos toma de assalto, né? E ele nos exige que a gente se movimente também, né? A gente, com essa dúvida, né, o nosso estado melancólico é colocado à prova. Aqueles que são sensíveis sentem alguma coisa ruim no ambiente, né? Há algo de podre no reino da Dinamarca. É a frase do Horácio, né? É algo de podre no reino da Dinamarca, né? O Horácio é uma espécie de ajudante do Hamlet na história, né? Porque ele vê o fantasma do pai primeiro. Isso, não, era isso que eu ia falar do fantasma. Eu ia justamente falar do fantasma do pai que ele vê. E eu fiquei pensando, né, Estevam, né, entrar em contato com essa. Porque o Hamlet entra num dilema, né? Revelar o que ele faz com essa informação que o pai, que o pai revela para ele do seu assassínio, né? Do seu assassinato, né? E o Hamlet, o enlouquecer é não entrar em contato com essa realidade ou ele fugir dela. Porque ele fica com um dilema, o que fazer com isso, assim, né? Então, eu acho que é interessante, assim, né? Esses fantasmas, acho que tu está falando do transgeracional, daquilo que é passado, da que a gente, né? Do que é transmitido e o quanto é enlouquecedor também. E o que tu faz com essas verdades que tu entra em contato, né? Porque, claro, a gente pode pensar que ele pode ter sido uma alucinação, ele não viu o pai, mas ele viu, né? Não foi só ele que viu o pai, né? Os guardas viram o pai. E curiosamente, há uma cena, se não me engano, no terceiro ato, que ele está com a mãe dele no corredor e aparece o fantasma do pai dele. E ele vê o fantasma do pai, o pai diz para ele, pega leve com a sua mãe, né? Não exige demais dela. E ele está falando com o fantasma e a mãe diz, você está louco, você está falando com o vazio. E ele diz, incrédulo, você não vê ele aqui? Ela não o vê, né? Só ele vê, né? E aí nós podemos pensar um pouco nisso também, né? Por que só ela não vê, né? É um ponto de interrogação que a peça nos coloca, né? Porque no início os guardas e o Horácio veem o fantasma e avisam o Shakespeare, chamam ele, né? Vem a ver. Novo, o Shakespeare ou o Hamlet, né? Eu estou com esse problema. Não, mas eu acho que é interessante, né, Estevam, porque
o autor tá também ali, né? O que tem dele, né? Acho que e a Maria Adelaide colocou o ser ou não ser, né? O que faz, né? Sim, to be or not to be, né? To be or not to be. To be or not to be. Tem muito bonito esse trecho da peça aqui. Eu queria falar do Rei Lear, que eu acho que o Rei Lear é muito importante também, mas o To be or not to be é muito importante. Tá no ato 3. Eu não sei se nós vamos nos cortar aqui, a gente pode tem isso também. Tem 1 hora, né? Não sei, às vezes eles deixam passar um pouquinho. Tá, então vamos falar do Rei Lear. Não vou falar do To be or not to be, que é muito falado. O Rei Lear é interessantíssimo e a gente precisa falar um pouquinho dele, porque eu acho que dessas peças do Shakespeare é a que mais tem uma trama interessante, né? Realmente ele consegue ser até mais rico que o Hamlet, até, né? Porque é um rei que ele é um rei que está cansado, ele já está com 80 anos, ele está cansado, ele quer dividir o reinado dele, ele quer passar a bola adiante, dividindo o reinado dele com as 3 filhas dele, né? E aí ele faz uma pergunta muito, muito forte, muito bonita. Vocês me amam? Aí 2 filhas dizem: eu não tenho palavras para significar isso, né? E uma delas diz que é agora me fugiram o nome delas, a Cordélia. Ela vai dizer: eu te amo como você é o meu pai. E ele não gosta disso, esse rei, né? O Lear, né? O Lear não gosta disso, o Rei Lear. E ele discute com ela, né? Mas que absurdo você falar isso, que falta de educação, que impropério, né? Se a gente for ver a resposta dela, uma resposta bem adequada, né? Eu te amo como meu pai. Porque essa resposta é interessante. Ela revela que se as outras 2 não tinham palavras para significar aquilo, elas não estavam muito preocupadas em amar, né? Elas não queriam se envolver com o pai. E depois do decorrer da peça, você vai vendo que elas não só não queriam se envolver com ele, como elas queriam tomá-lo de assalto e o tomam o reino. Elas fazem um golpe para assumirem o reinado, né? Agora eu vou falar Hamlet, né? O Lear, ele também começa um processo de enlouquecimento durante a peça. Quer dizer, é uma peça que mostra um homem, também um homem grande, um homem com conhecimento, que vai se perdendo, ele vai se desfiando, ele vai se degradando. E essa degradação chega no limite máximo dela, que é a perda da filha, dessa filha que amava ele, de verdade, a Cordélia, perdão, né? Só que eu queria trazer um outro aspecto importante aqui da peça, que o Shakespeare tem, e que é lindo, e que é fascinante, que por um lado tem essa fragilidade da loucura do pai e da mãe, do pai do Lear e da filha, a Cordélia. Por outro, tem um personagem ali que é o Edgar, né? Que ele vai crescendo, ele vai tendo coragem, ele vai tendo inteligência, ele vai fazendo as relações para tirar essas 2 filhas do poder. Então, ao mesmo tempo que tem algo que vai se dissociando na peça, algo vai crescendo, vai se montando na peça. É a figura desse... Eu pensei no trânsito mental, me veio Bion, né? A parte psicótica e não psicótica aqui, né? Acho que interessante isso, assim, né? Que quando há o predomínio de uma ou de outra e como... Isso. Não sei, pensei, né, Estevão? Fiz essa associação. Claro, brilhante. Porque é justamente essa ideia desse fluxo que dá mais dinâmica para a mente, né? A nossa mente não está estanque num estereótipo, né? Se a pessoa é assim, toda pessoa é assim. Se aquela pessoa é assim, se aquela situação é assim, toda ela é igual. O que é uma coisa totalmente fora da realidade, né? Completamente fora. A mente não funciona
ela tem nuances. E quando a gente escuta alguém falar, a gente tem que escutar essas nuances também, né? Tá, é assim, ela está me dizendo assim, mas será que ela está será que ela tá sentindo assim? Será que ela não está com dificuldade de poder pensar sobre aquele aspecto? A gente vai Os possíveis vértices, né, os de escuta, de possíveis vértices observação. que trazem a realidade dessa dinâmica, né? E não só isso, trazem um material que a pessoa que está sendo escutada sente como verdadeiro. Então, o paciente que a gente está escutando, ele sente aquilo como verdadeiro também. Puxa, isso aqui é uma situação real e eu me sinto escutado. Porque eu estou me sentindo escutado com, mesmo que ele não saiba, mas com aquilo, com essa dúvida de não saber também. Que é muito importante. É muito importante. E vou voltar lá no Hamlet, né? Porque para quem ele revela, né, ele ficar com essa informação enlouquecedora, né, do assassinato do pai, o que ele tem que fazer, vingar ou não, né? Sim. Fiquei pensando, né, se ele fizesse uma análise naquele momento, o que seria, né? E poder pensar toda a angústia dele, ele, ou ter com quem, né, dividir, pensar, porque ele ficou nesse conflito, né? E aí a Ofélia morre. Há toda assim uma perda, né, no seu entorno de vínculos amorosos, inclusive o grande amor da vida dele, que era a Ofélia, né? Eu acho que Sim. Mas isso é um amor que a gente não sabe bem definir, esse amor pela Ofélia, né, na história, né? Porque tem algo de muito sexual, de vontade de copulação com ela, né? Ele tem uma hora que ele diz, eu gostaria de estar entre as suas pernas. Só que ele diz isso no meio de outras pessoas que estão em volta, né? É uma coisa bem despudorada, né? O que você disse, senhor... Sem filtro, eu assim. Eu quero estar do seu lado. Ele se corrige depois e diz, eu quero estar do seu lado. Então tem alguma coisa realmente sexual, né? Mas também tem uma tristeza ali pela perda dela. Quando eles sabem que ela morreu, eles vão lá no cemitério, né? E ali você tem um exame da finitude humana muito importante também, né? E que é extremamente engraçado também, né? Porque o Shakespeare, isso que eu falo sobre a dinâmica, né? O Shakespeare gostava de colocar situações de pessoas de fora que não tem nada a ver com a história dentro, com o diálogo dos dois coveiros, né? Por exemplo, né? Na peça do Hamlet, você tem isso um pouco ali na peça do Rei Lear com me fugiu o nome, perdão, do personagem, o que fica cego, como é que é o nome dele? O Gloucester, né? Ele é um personagem secundário, mas ele fica cego, né, na peça. E ele quer se suicidar. E o filho dele não deixa ele se suicidar, né? O filho dele impede que ele se suicide. E criando um personagem que engana o pai, que está cego, com uma outra voz, e permite que ele fique vivo, né? Que no final esses dois personagens, que é o Edgar e ele, vão ficar vivos, né? Que são a potência da peça do Lear, né? São os que sabem da história e informam o Lear o Lear do que está tendo essa conspiração contra ele, né? Que é quando ele volta a ter sanidade na peça. Então um rei que estava louco volta a ter sanidade na peça. Né? Que interessante de vida, né? Onde tem o trânsito e a possibilidade de pensar, né? Movimento, isso, né? Agora, Estevam, muito bom, assim, que bom que nos deixaram passar mais um pouco, né? Eu já quero te convidar para uma outra live para a gente, né, expandir um pouco mais para frente um pouquinho, né? Mas façamos. Né? Acho que... Nem deu para falar das comédias, eu queria falar um pouco das comédias também, não deu tempo de falar, porque as tragédias são impactantes, mas as comédias também são importantes também, elas falam de outras coisas. Quem sabe a gente reserva uma live para falar das comédias. E eu pensei aqui, né, para a gente ir para o finalzinho, assim, do quanto o Bion, né, e o próprio Freud usam os mitos, os contos, a literatura, né, acho que a arte
o quanto nos ajuda na clínica, né? Então, Muito. é muito bom te escutar, porque quantos elementos tu trouxeste aqui para a gente pensar e, né, e ficar curioso também mais, né, por conhecer. Sim. E às vezes assusta um pouco, assim, né? Acho que ler Shakespeare não é, né? Não é fácil, assim, não é, né? Oh, Mas tem tanta coisa interessante, né, que a gente acho eu, que eu vou, eu vou fala. dizer para vocês que ler o Shakespeare é uma das melhores coisas que vocês vão ler na vida, tá? Óbvio, é isso aí. Certo? Mas É, vamos desmistificar um pouco, então, Shakespeare, né? Acho que a leitura, né, tem, da obra. não é difícil ler, pessoal. Não é difícil ler o Shakespeare. Não é, tá? A tradução, claro, vai ler no inglês do Shakespeare, vocês vão penar. Mas se vocês lerem em português, não é difícil. Tá, pede-se coisas? Pede-se. Mas você ganha tempo. Para quem não sabe inglês do século XVI, você ganha tempo. Porque você vai ter que ter um embate com a língua inglesa, que eu acho que é muito interessante, mas talvez, né, vocês vão cansar. Eu não li ele em inglês, né? Eu li trechos em inglês do Shakespeare, mas, Depois tu né? pode passar algumas referências, né, Estevam, para a gente Sim, colocar ali, né? sim. Tem uma Eu não o li em inglês. frase, né? Hum. Tem uma frase aqui do Henry Thomas que ele fala, né, do Shakespeare, o criador de um novo mundo, e ele diz assim que Shakespeare foi um capricho da natureza, um semideus nascido entre a raça humana. Então a gente, né, tem que, ó, acho que vale a pena dar uma lida Sim, nele. sim. O Red James é outro escritor fenomenal. Isso é alguma coisa que eu acho que é importante que seja dita. As pessoas começam a sua educação, pelo menos começavam a sua educação, lendo Shakespeare. Se alfabetizava lendo Shakespeare. Porque você não está apenas aprendendo inglês, a sua língua de origem, no caso, né? Você estava aprendendo emoções humanas, sensações humanas, tramas, ideias. Você estava repleto delas. Então, Tinha uma conexão com as emoções, assim, interessante. O exatamente, aprendizado, o aprender, né? exatamente. A língua moderna, diferente do latim, o latim tinha um legado muito grande de contribuições na Bíblia, todos os padres da igreja, então tinha muito mais produção. Mas na língua inglesa, eles tinham que começar por algum lugar. E justamente a partir do século XVIII, se começa, esse autor, o Samuel Johnson, começa a olhar para o Shakespeare com um olhar muito favorável que até então não tinha. Então, começa-se a ler o Shakespeare, isso é implementado nos Estados Unidos, por exemplo, a leitura de Shakespeare, né? Para alfabetização, né? Então, claro, se perdeu isso, porque a educação... Na Inglaterra isso era mais comum do que nos Estados Unidos, né? Mas se perde isso, uma pena, porque é um bom jeito de você começar a entender muitas coisas, né? A sensibilidade começa muito por isso também, né? A nossa língua tem uma sensibilidade, a nossa forma de falar tem uma sensibilidade, e é rico você poder despertá-la junto com o seu vocabulário, né? Quanto mais eu tenho vocabulário, mais eu enriqueço as coisas também com ele. Eu acho que um pouco que o Shakespeare nos bota é que nós podemos sair mais ricos de uma experiência. Isso é muito bom para a vida. Isso é bom para a vida humana, né? Bacana. Que lindo, Esther. Bom, Esther, que bonito. Tá, ó, vontade de, né? Isso aí. Vamos pensar numa próxima. Aqui o pessoal, né, elogiando a live. Estudei o Conto de Inverno numa aula 2 semanas, lindíssima. Obrigada por esta live. Que bom, pessoal. Legal. Estevam, quero só te agradecer muito mesmo, né? Obrigado. E sempre aprendo muito Obrigado. contigo, assim, né? E vou sair aqui pensando mais possibilidades, assim, de também, né? Acho que tornar mais útil essa ideia, porque a gente, né, se assusta um pouco com a literatura, né, com a escrita do Shakespeare, mas eu acho que tu traz um outro
outro vértice, que é o que a gente estava pensando também, assim, possibilidades de vértice sobre o mesmo, né, autor, sobre a sua obra, porque senão a gente toma de pronto que já não é algo fácil de ler, e aí eu tomo como uma verdade absoluta, e eu acho que essa é um bom tema de casa para pensar, assim, né? Então, para ampliar, ao invés de ficar com uma única versão daquilo que a gente lê, daquilo que a gente escuta, né? Sim, Muito sim. obrigada mesmo. Obrigado a você, Léo. Muito obrigado. Obrigado a todos também que estiveram aqui. E agradecer ao pessoal Fico feliz em contribuir. também. Obrigada. Um grande beijo. Obrigadão. Beijo. Obrigada, gente. Tchau. Tchau, tchau.